O amor venceu as maiores fronteiras. Lá, 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 lá. O sorriso abriu um caminho pro amor. Lá, 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 lá. No jardim nasce mais uma rosa, uma flor cheia de amor. Natureza traz a presença da vida. Lá, 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 lá. E Jesus nos ensina, é preciso amar. Lá, 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 lá. Deus é a maior esperança de amor. Vem amar também. Vejo em ti a paz e a alegria. Lá, 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 lá. O sorriso que alegra o mar. Lá, 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 lá. A presença da grande esperança de um dia cantar e amar. La la ya la ya la la ya la la ya la ya la la ya la la ya la la ya la ya. Deus é a maior esperança de amor. Vem amar também. Onde encontrar um irmão a chorar de tristeza, sem ter voz e nem vez? Quero bem no seu coração semear alegria pra florir gratidão. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Mestre, que eu saiba amar, compreender, consolar e dar sem receber. Quero sempre mais perdoar, trabalhar na conquista da vitória e da paz. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. E tua paz. Bem-vindo a mais uma reunião pública do CEGAL, direto ao conforto das nossas casas. Vamos à nossa programação. Estou na condução, meu nome é Joana Dark. Quero agradecer aqui já ao Leon, que ele fez a nossa alegria cristã dessa noite. As letras da música bem escolhida. Muito obrigada, Leon. A leitura do Evangelho hoje, quem vai estar fazendo ela para nós é a nossa companheira Rosa. A prece inicial, nosso companheiro Luiz Mauro. O palestrante da noite hoje é o nosso amigo Marcelo e a nossa companheira Sinira. Vai ser nossos dois amigos, trabalhadores da nossa casinha. Eles vão estar falando que o tema que nem só de pão vive o homem.
Para o passe, a fluidificação das águas e a prece final, quem vai estar fazendo para nós hoje é o nosso companheiro, nosso amigo Vôlei. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê. Não é o servo maior que o seu Senhor. Aleluia, aleluia. Paz e luz a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Item 7, utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito. Deus, que a concede, teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão. Sem dúvida, pelos arrastamentos que dá causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Produz tal vertigem que, muitas vezes, aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição, os que com ela partilham, os que o ajudaram, e faz insensível, egoísta e vão. Ao fato, porém, de que a riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que a torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação para o que dela sabe servir-se. Como certos venenos podem restituir a saúde, se empregados a propósito e com discernimento. Quando Jesus disse ao moço que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaz-te de todos os teus bens e segue-me. Não pretendeu, de certo, estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele moço, com efeito, se julgava quite porque observava certos mandamentos e, no entanto, recusava-se a ideia de abandonar os bens de que era dono. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até o extremo de adquiri-la com sacrifício. Que assim seja. Depois da leitura do Evangelho, vamos procurar acerenar os nossos batimentos, os nossos pensamentos, a nossa respiração, para que a gente possa, a partir de agora, estar focado na realização dessa reunião pública, pedindo a espiritualidade amiga que sempre nos sustenta, pedindo ao Mestre Jesus que eles possam inspirar os palestrantes da noite, para que eles possam explanar o tema de forma clara, que nós possamos absorver esses ensinamentos
e colocá-los em prática no nosso dia a dia, numa reforma íntima constante. E assim, Mestre amado Jesus, agradecidos imensamente que estamos por essa oportunidade que nos é dada mais uma vez, nós nos pedimos que permaneça conosco, agora, durante esse culto, e em todos os momentos da nossa vida. Que assim seja. Passa a palavra para Simira mais o Marcelo, que eles possam receber nossas vibrações de amor, de carinho, que a espiritualidade amiga esteja auxiliando durante essa conversa conosco. Sejam muito bem-vindos, meus irmãos. Uma alegria muito grande nesse ambiente tão cuidadosamente preparado, tanto pelos trabalhadores aqui do plano material, como pelos trabalhadores do plano espiritual. E a proposta contida no entendimento que é, na verdade, a essência do Evangelho de Jesus. A tarefa assumida por Cristo, a pedido de Deus, na condução de nossos passos aqui nesse nosso planeta, essa condução, ela está centrada numa demanda importantíssima para todos nós. Cristo, a tarefa que ele assumiu não foi nos transportar para o outro mundo, para que no outro mundo nós viéssemos a experimentar a verdadeira felicidade. Essa não foi a tarefa assumida pelo Cristo. A tarefa assumida pelo Cristo foi nos acompanhar nesse mundo no qual nos encontramos, para que juntos, coletivamente, nesse mundo, viéssemos a experimentar a verdadeira felicidade. Ora, se nós não mudamos de mundo, se o Cristo não nos apresentou um outro mundo, mas, na verdade, ele nos apresenta o mesmo mundo a partir de uma outra perspectiva. E essa outra perspectiva é fundada numa máxima que todos nós conhecemos, registrada por Mateus, né, no seu Evangelho, no livro por ele escrito. Nem só de pão vive o homem. Nem só de pão vive o homem. Nesse sentido, essa parte do Evangelho, nos apresentada por Mateus, ela traz verdades exemplificadas pelo Cristo, né? Exemplificadas nesse capítulo lido, né, no capítulo 16 do Evangelho, que tem como título Não se pode servir a Deus e a Mamon, não é verdade? E no início desse capítulo, no item 2, nós temos uma passagem revelada por Cristo, muito conhecida por todos nós. Trata-se da passagem do jovem rico, do jovem que se encontrou com Jesus, querendo entender ou saber como ele efetivamente iria ter acesso ao caminho que todos nós desejamos, né? Ao caminho dos céus, que representa a verdadeira felicidade, ao caminho do Pai. E o mestre coloca como necessidade que ele ofertasse para as pessoas o que ele, né, possuía naquele momento. E isso afetou muito esse jovem, que naquele momento não conseguiu compreender e aceitar essa necessidade. Isso no item 2 do capítulo 16. Dois tópicos à frente, no tópico 4, nós temos outra passagem profundamente conhecida, que é quando Cristo convoca Zaqueu. Quando Cristo convoca Zaqueu, que sabendo que ele passaria por ali, Zaqueu, e ele era um homem de baixa estatura, ele subiu em cima de uma árvore para ver o Cristo, e o Cristo, com ciência prévia de tudo aquilo que se passava, ele sabia quem estaria em cima daquela árvore. Não é verdade? E ele, então, convida esse nosso amigo, né, Zaqueu, dizendo que ele teria que ir à sua casa. E Zaqueu, tocado por isso, ele estabelece que restituirá todos aqueles que se julgaram prejudicados por ele. Não na mesma parte, mas em partes ainda acrescida. Aí, nesse sentido, o que nós percebemos quando nós temos acesso e lemos capítulos como esse? Que tem esses ensinamentos centrados no jovem rico e em Zaqueu. Que o mestre nos convida a nos reposicionar ante as coisas presentes nesse mundo e diante das pessoas presentes nesse mundo. O problema não reside, efetivamente, nas coisas em si, mas no valor que nós atribuímos às coisas. Na realidade, as coisas, os objetos, elas não possuem efetivamente um fim em si mesmas. Elas não são o objetivo das vidas. Elas são antes meios
que possibilitam o atendimento de necessidades. E a gente fica pensando, né? Aí forçosamente, nós somos convidados a pensar na parábola do semeador. E a parábola do semeador é tão bela, né? Tão maravilhosa, quando Cristo, ele procura embarcação, né, para convertê-lo em púlpito, ele apresenta para as pessoas uma realidade importante, que sementes são lançadas à terra, aos corações. E alguns corações semeados conseguem fazer com que essa semente se desenvolva, e outros não. E essa dificuldade, ela reside efetivamente na natureza desse coração. Uma natureza áspera aos valores reais apresentados pelo Cristo, ou uma natureza que apresenta uma adesão a esses valores efetivamente, né? Eu fico pensando assim, se alguém falasse, Marcelo, hoje é o último dia que você consegue fazer uso de sua voz, né? O que eu faria com as horas que me restam, né, na condição de ser falante? Será que a minha voz se apresentaria a mim com a mesma importância, a mesma relevância? E se alguém dissesse, você tem poucos dias de vida, pouco tempo de vida, será que essa dimensão temporal da nossa vida iria adquirir uma outra, né, um outro sentido? É importante, profundamente importante, que nós percebamos o pão da vida. O pão da vida que nos foi ofertado pelo Cristo. Esse pão que é capaz de alimentar aqueles mais famintos. E quando nós pensamos na fome, nós também pensamos na sede. E somos também convidados a pensar naquela mulher que num dia quente, sol a pino, se encontrava no poço de Jacó. Não é verdade? Essa mulher, uma samaritana, os samaritanos já eram considerados pessoas hierarquicamente inferiores. E a mulher, naquele momento, era hierarquicamente inferior ao homem. E essa samaritana ainda era inferior às outras mulheres, porque era mulher que havia experimentado convívio com alguns homens. E ela tinha que ir ao poço sozinha, porque ela não era digna de partilhar a companhia de outras mulheres. Essas outras mulheres pegavam água no poço antes do sol se levantar. E ela era obrigada a pegar o sol nesse horário. E o Cristo, percebendo essa mulher, a sua presença, percebendo a sua demanda, ele se aproxima dela. E oferece a essa nossa irmã a água viva. A água que, quando bebida, faz com que a pessoa não experimente mais a sede. Aí, nessa perspectiva, nós pensamos, Cristo, esse homem que redefiniu as possibilidades presentes no mundo. Esse homem, ele nasceu em quais condições? O seu berço, né? O seu berço, ele foi um coxo num lugar destinado ao abrigo de animais. Quando nós pensamos em manjedoura, né? Manjedoura é um jeito chique de você falar coxo, na verdade. Ele fez de um local de alimentação de animais o seu berço. E esse homem, que materialmente nada possuía, trouxe ao mundo possibilidades nunca antes imaginadas. E justamente por não possuir o que as pessoas esperavam que ele possuísse, ele foi negado. Ele foi negado porque a verdade que ele apresentou incomodava as pessoas que estavam situadas de maneira privilegiada na estrutura, no poder de seu tempo. E foi arquitetada uma série de condições para que ele viesse a ter a continuidade da sua fala, do seu exemplo contido efetivamente. E isso se manifestou através da sua crucificação. Então, nesse momento, nós paramos e pensamos assim, nem só de pão vive o homem efetivamente. O pão é necessário, para o nosso corpo físico o pão é necessário. Nós demandamos também um abrigo de nosso lar, de nossa casa.
nós demandamos uma alimentação, de preferência, uma alimentação que fortaleça e traga saúde ao nosso corpo. Isso tudo é necessário, profundamente necessário, para sustentar o corpo. Mas a vida que efetivamente nos convida a ser percebida a partir dos convites feitos pelo Cristo, é uma vida que faz com que nós direcionamos os nossos olhos para as pessoas. Quando Cristo é tentado e questionado, né, em relação a qual seria o maior mandamento, ele apresenta dois que, na verdade, podem ser percebidos como um só. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E como é que Deus espera que nós o amemos? A partir da manifestação do nosso amor direcionado ao nosso próximo. Essa é a grande manifestação que o Pai deseja de cada um de nós. Nós, convidados a refletir em passagens como o jovem rico, na qual a riqueza e o dinheiro encontravam, né, o seu ponto central, na passagem de Zaqueu, onde uma ideia de restituição, na verdade, de perdas foi apresentada. Quando nós avaliamos essas passagens tão importantes que o Cristo nos ofereceu, né, nós paramos e pensamos o que o Cristo efetivamente espera de cada um de nós. Porque as ideias do Cristo foram tão questionadas em seu tempo, e mais ainda, porque em nosso tempo, muitas vezes, essas ideias ainda têm um pouco de dificuldade para assentar nos corações das pessoas de uma forma geral. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, tem uma pequena frase lá que é profundamente verdadeira. Ela diz mais ou menos o seguinte, que das dores que afetam os seres encarnados, as mais penosas são as que atingem o coração, efetivamente. E o Cristo, ele veio para fazer com que o nosso coração experimentasse outras possibilidades a partir do amor expressado por ele. Não é verdade? A forma como ele olhava as pessoas. E isso apresenta para todos nós possibilidades tão encantadoras. Encantadoras no seguinte sentido, a vida ela tem um encantamento. E esse encantamento está à nossa disposição. Mas esse encantamento ele tem que estar lastreado, não por algo que tem uma data de validade. Tudo que tem uma data de validade, tudo que vai ter um fim, não pode oferecer para ninguém segurança efetiva quando eu penso na imortalidade da alma. Aquilo que realmente nos conduz a um estado de encantamento é aquilo que não conhece efetivamente o fim. Eu estou aqui na minha tela, aqui, eu peço até desculpas, eu não sou muito bom com esse negócio de online, não, sabe, gente? Eu tenho um pouco de dificuldade. Eu estou vendo o rostinho de Sinira, né? E assim, eu vejo o rostinho de Sinira há décadas, né, minha querida Sinira? E, de repente, nós estamos numa casinha chamada Segal. Essa casinha chamada Segal, ela foi iniciada por uma mulher, basicamente, né, assim, praticamente analfabeta, chamada Vó Cândida por nós, na época. Essa casa teve sentido a partir de uma necessidade que corações bondosos sentiram de amparar crianças que não tinham os devidos cuidados e perambulavam pelas ruas, né, já há bastante tempo. E o Segal se tornou um abrigo dessas crianças. E eu e Sinira estava presente nesse momento, eu também estava, eu era um jovenzinho assim, né? E nós nos encontramos nesses momentos e participamos de atividades nas quais o centro da vida, da atividade, eram essas crianças. E meio que o grupo escutava, né, o Cristo falando, deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, pois delas é o reino dos céus. Então, quando nós nos fazemos presentes nesse reino, nós experimentamos esse encantamento que não possui data de validade, que o Cristo queria que o jovem rico percebesse. Cristo queria que o jovem rico percebesse, na verdade, que existem coisas para além do metal. Né? Cristo chamou Zaqueu, e não foi muito compreendido, né? Por quê? Porque ele queria que Zaqueu percebesse o mundo a partir de uma outra lente. Não um outro mundo, mas o mesmo mundo. O mesmo mundo a partir de uma outra lente.
E Cristo nos convida sistematicamente, a partir das oportunidades que Ele coloca diante de nós, de experimentar essa alegria que nos coloca na condição de encantamento, né? De encantamento, a partir da partilha do pão da vida, né? Da água e do pão oferecidos pelo Cristo. Isso tudo soa e chega aos nossos ouvidos e nos traz a esperança de uma nova vida, não é? E assim, é importante que momentos como esse se façam presentes cada vez mais, momentos em que pessoas como nós, que lutam com as suas dificuldades, não é verdade? Ou sou só eu que luto com as dificuldades minhas íntimas aqui, gente, né? Eu acho que a Joana está pensando assim, é só você, Marcelo, me coloca nessa aí não, é só você, né? Eu estou resolvido. Então, assim, pessoas que, como nós, né, enfrentam essa necessidade que nós sentimos que nós temos que enfrentar, que essa demanda que nós temos em redefinir o valor que nós atribuímos às pessoas que compartilham conosco a vida. Entender que os objetos, eles são meios que nós temos, que nos são concedidos, para que isso se faça presente conosco, né? E assim, é muito bom, na verdade, falar que é muito bom não é suficientemente capaz, né, para apresentar as possibilidades que Cristo trouxe às nossas vidas. Quando Ele convida a uma nova percepção, não é verdade? Quem foi a pessoa que identificou que o corpo do Cristo não estava mais no local do sepulcro, né? Quem foi a pessoa? Não é verdade? Foi a nossa querida Maria Madalena, aquela mulher que apresentou uma transformação, né, encantadora para todos nós. Por quê? Porque ela percebeu esse encantamento. Ela percebeu esse encantamento que todos nós também temos condições de perceber, a partir de um momento em que nós viemos a redefinir esse pão da vida, que se faz presente em nossas vidas, né, de maneira sistemática, de maneira maravilhosa, né? E que estamos aqui juntos, pensando efetivamente assim, nisso, né? E é interessante, às vezes a gente acha que já viu muita coisa, assim, porque, né, estar na seara do Cristo é se colocar num lugar no qual você vai rever, principalmente, você mesmo. Você vai ser convidado a uma revisão íntima. Por isso que o Espiritismo, por isso que para o Espiritismo das casas espíritas, essa questão da reforma íntima é tão importante. Que nós temos que olhar para as coisas e saber qual é o lugar das coisas em nossas vidas. E olhar para as pessoas e saber qual é o lugar das pessoas na minha vida. E qual é o meu lugar, né, nesse contexto, nesse cenário, né, tão dinâmico como o cenário que nos apresenta na atualidade. Não é verdade, gente? E assim, quando nós paramos e refletimos em lições como essa, né? A gente é convidado a olhar para as pessoas que nós conhecemos há muito tempo e pensar, será que não tem algo nela? Será que não tem algo nela que eu nunca percebi e que vale tanto? Não é verdade? Será que se eu não interromper um processo de julgamentos prévios e precipitados ante, né, a pessoas que travam relações comigo, será que se eu colocar uma mediação e que se essa mediação for o Evangelho, essa nova lente que nos é ofertada pelo Cristo, será que eu não vou conseguir perceber coisas que eu tenho que perceber efetivamente? Na verdade, eu estou com essa pessoa para perceber isso. Né? E o Evangelho é a lente que o Cristo nos ofereceu para perceber o que eu tenho dificuldade de perceber sem o Evangelho. Porque o Evangelho é o pão da vida. Né, Sinira? Né, minha querida? E assim, e como nós nos relacionamos com esse pão que está acessível a todos? Né? Esse pão está acessível a todos nós. E essa redefinição, ela não exige grandes esforços. Eu não tenho que redefinir o meu endereço, eu não tenho que redefinir as minhas posses, eu só tenho que amar. Eu posso estar no mesmo endereço, amando mais, compreendendo mais,
Eu posso ter as mesmas posses e, a partir dela, apresentar possibilidades para as pessoas que, né, que comungam conosco o mundo. Essa dor que o Evangelho nos fala, que atinge o nosso coração, na realidade, essa dor é resistência, é produto da resistência que nós temos, né, a percorrer um caminho que nós temos que percorrer por medo, né? E o Cristo nos apresentou um fato assim belíssimo, né? Nós não temos que temer o amor. Na verdade, nós temos que permitir que ele nos conduza a ele mesmo, a partir das experiências que nós temos no nosso dia a dia, né? Eu não tenho que inventar uma nova vida, né? Eu tenho que aproveitar essa vida que já está efetivamente posta nas minhas mãos. Não é verdade? E assim, eu acho que isso é importante. E nossa querida Sinira, ela tem uma reflexão, né, para a gente, né, Flor? Antes, Marcelo, as pessoas saberem, como você falou, a gente se conhece bastante tempo. Eu te conheci menino, né? Eu já estava adulta. Mas eu não tinha filhos ainda, né? Quando eu cheguei no Segal. E foi com a avó Cândida, né? Meu primeiro pré-natal foi lá com ela. Tive esse privilégio. Aprendi muito com ela, fui amada por ela e amei ela muito também. Então, eu me considero uma pessoa de muita sorte de ter conhecido aquela pessoa tão amável, tão querida, né? Mas eu convivi com muitas pessoas como você e outros meninos que ainda estão por ali, e estou buscando mais coisas em vocês, porque em mim muitas mudaram, com certeza, desde que eu cheguei ali. E eu acho que é um privilégio estar no Segal, é uma casa que nos faz repensar algumas rotas, mas, ao mesmo tempo, dá uma alegria muito grande, porque são pessoas muito amorosas, muito fraternas. E eu acho que a gente estar aqui hoje, a gente está cheio de muita energia, de muita luz. Então, esse tema, nem só de pão e do homem, eu trouxe uma reflexão, assim, muito voltada para a nossa realidade, que nós vivemos num mundo muito materializado, muito de valorização de coisas, né? Quem tem isso, quem tem aquilo, quem tem o título, quem é melhor nisso, quantas formações, né, para eu ser o profissional que eu sou, quer dizer, muito físico, né, muito pão. E que a gente valoriza muito esse ter, né, o que eu tenho, quem que eu sou, às vezes nem tanto, mas o que eu tenho. E isso é para nos dar uma segurança. Parece que eu tendo isso, eu garanto a subsistência dos meus filhos, né, da minha família, até de algum amigo. Então, é como se ter é segurança. Isso, de uma certa forma, diminui a minha ansiedade, quando eu penso assim, se eu não tivesse, né, como é que seria? Seria muito mais difícil. Mas é só uma ilusão, porque, na verdade, causa muito mais preocupação. Porque, muitas vezes, a pessoa tem e precisa conservar. E, no conservar, ela esquece do ser. Ela fica tão presa no ter, que ela esquece essa importância do ser, que dá um pouco mais de tranquilidade, dá um pouco mais de serenidade, até para tomar decisões mais tranquilas, mais corretas. Então, a gente percebe que nunca se falou tanto em ansiedade, nunca se falou tanto em depressão, nunca se adoeceu tanto, nunca teve tantos casos, né, de câncer, diabetes e tireoide e tudo mais. Muito voltado para questões emocionais. Questões voltadas para o ser, digamos assim. Né? Então, essa preocupação com o futuro, com essas questões físicas, hoje elas são muito fortes e traz muita ansiedade. Mas, ao mesmo tempo, mesmo tendo as coisas, mesmo a pessoa tendo uma condição, digamos assim, mais segura, física, ela não está livre da ansiedade. Muitas vezes, ela está com um vazio muito maior. Porque só o pão, não lhe dá serenidade, não lhe dá tranquilidade. Então, o que nós ainda precisamos, né? A gente não pode esquecer que nós não somos só físico. O que nos é dito, digamos assim, que nós somos espíritos vivendo uma experiência material, né? Então, o físico material, ele é importante,
Mas ele é importante para que o espírito viva a sua experiência de evolução, de superação, de evolução moral e espiritual. Mas sem esquecer que o que nós somos, o que fica mesmo de nós, é o espírito. Porque o físico não vai ficar por aqui. Nós podemos até usá-lo, nós podemos até usufruir desse físico, mas ele fica. Quem parte é o espírito. Então, a evolução, né, espiritual, nesse processo evolutivo, superando mazelas, né, de vivências anteriores, digamos assim, em busca do crescimento moral e espiritual. Porque a evolução é esse crescimento. E como você disse aí, uma verdadeira reforma íntima. O tempo todo, quem, digamos assim, adere à doutrina espírita, quem entra nessa doutrina e não sai mais. Por quê? Porque ele se sente estabelecido ali. Ele sente que aquilo ali está melhorando. Sente que é aquele processo que vai torná-lo um espírito melhor, alguém melhor, que ele vai adquirir a serenidade, que ele vai evoluir. Então, isso, a doutrina é um convite divino para sermos melhores a cada encarnação. Eu, pelo menos, sinto assim, não sei se você sente. Então, eu recebi uma mensagem hoje que eu gostei muito, que eu li para você, que você, na atualidade, você pode frequentar a academia, pode ser o mais fortinho lá, né, digamos assim, beber água de acordo com o seu peso, né, foi o que eu ouvi hoje na hora do almoço. Você faz um cálculo da quantidade de água que você precisa pelo peso que você tem, né? Você pode tomar vitaminas, você pode tomar suplementos, você pode ter uma alimentação, assim, saudável, ímpar. Mas se você não cuidar do que se passa na sua mente e no seu coração, você nunca será plenamente saudável. Por quê? Porque nós somos um todo. Nós temos o nosso corpo, nós temos o nosso físico, nós temos o nosso pão para nos ajudar a evoluir moralmente, espiritualmente. Não é assim? Então, o nosso exterior tem muito a ver com a minha profissão. Nosso agir no mundo, ele é reflexo dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. A gente age pelo que a gente pensa e pelo que a gente sente. Então, cuidemos primeiro do nosso coração, da nossa mente. Porque muitas vezes os nossos ressentimentos são as nossas más interpretações. Que tem a ver com o quê? Com o nosso orgulho, com a nossa vaidade e com o nosso ponto de vista. E com a nossa falta de humildade. Terça-feira agora eu falei sobre orgulho e humildade. E na maioria das vezes, a nossa falta de humildade não nos deixa perdoar, nos faz perceber algo que não é real e nos afasta de pessoas até, às vezes, do bem. Por quê? Porque elas nos dizem alguma verdade e nós não queremos ouvir. Então, tem a ver com os nossos ressentimentos. Então, cuidemos primeiro do nosso coração, da nossa mente e, principalmente, do nosso espírito. E o melhor se refletirá no nosso físico. Aí seremos mais saudáveis, digamos assim. Então, a gente vive essa experiência espiritual num corpo material. Então, aceitemos o convite divino para sermos melhores a cada encarnação. Essa é a oportunidade que Deus dá a cada um de nós. Vamos aceitar esse convite? Sejamos gratos por termos esse convite, essa oportunidade. Esse era o meu recado para vocês. Gratidão, Simira, gratidão, Marcelo. Muito obrigada. Sabe as palavras, muito bom ter vocês aqui conosco e esperamos tê-los aqui novamente numa outra oportunidade, tá bom? Nesse instante, nós convidamos a todos para que procurem uma posição tranquila, relaxante para o nosso corpo. E de olhos fechados, vamos mentalizar a presença de Jesus diante de nós, com seus braços abertos, nos acolhendo como irmãos. E através
da equipe de trabalhadores da nossa casa, dos 2 planos da vida. Ele nos auxilia na limpeza física do nosso corpo, retirando de nós, nesse momento, tudo aquilo que possa nos atrapalhar, que possa causar alguma dor, alguma dificuldade, alguma preocupação. Uma grande asepsia é feita no nosso corpo físico nesse momento. Sintamos o nosso corpo leve, tranquilo, sereno. E agora é emitida das mãos de Jesus um fluxo magnético que é recebido por nós através do nosso chakra coronário e é espargido por todo o nosso corpo físico, revigorando as nossas células, refazendo a nossa saúde física, nos auxiliando para que tenhamos a condição necessária para vencer as nossas dificuldades. Sintamos nesse instante um bem-estar muito grande no nosso corpo, fortalecidos pela fé, pela esperança e agradecidos ao Mestre Jesus por esse momento de tratamento. Essas energias agora são direcionadas às nossas águas. São trazidos da natureza, do sol, das plantas medicinais, fluidos regeneradores que são incorporados às nossas águas, para que elas se transformam nesse instante em remédio para cada um de nós. É esse remédio que vai nos curar, nos auxiliar na nossa saúde física e espiritual, para que possamos ter uma boa semana e possamos, na próxima quinta-feira, estarmos juntos novamente para receber essas bênçãos de Jesus. E assim, meus irmãos, chega o momento de agradecermos a Jesus por tudo que recebemos nessa noite. As músicas harmoniosas, os esclarecimentos do seu Evangelho de amor, o tratamento através do passe magnético. E assim, meus irmãos, que o Mestre Jesus, nesse instante, continua a nos acompanhar, a fazer parte da nossa vida, alimentando os nossos corações com muito amor e com muita luz. Bondoso Mestre Jesus, que a tua paz, Senhor, seja a nossa paz, hoje e sempre, que assim seja.